Olá, gente. Olá, olá. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Grande e poderoso é o nome do Senhor Jesus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estou entrando em mais um vídeo aqui para a glória de Deus, né? Tava ali na luta, na batalha do dia a dia, tanto em casa como fazendo a obra em algum lugar, né? Para a glória do Senhor. Então, o lugar ao qual Deus nos envia, né? O lugar ao qual Deus nos coloca lá para que nós venha ali falar do seu amor, né? Fazer algo da parte do Senhor. Então, um bom dia, a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que Ele entre com providência onde você estiver precisando do milagre da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Sabemos que o Senhor Jesus, né? Ele sempre está com aqueles que se esforçam de estar com Ele no temor, na obediência, né? Na perseverança, na fé, na comunhão, com aqueles que estão ali dispostos a realmente, né? Deixar Deus entrar em suas vidas, pela misericórdia de Deus também, Deus. Ele não se afasta daqueles que ainda não têm compromisso com Deus. Ele está dando oportunidade, Ele está dando livramento, Ele está muitas vezes abençoando, mas o desejo do coração de Deus, né, a vontade de Deus é que todos nós venhamos estar aos pés do Senhor, que todos nós venhamos estar na presença de Deus, no temor, na obediência, né, servindo a Deus, glorificando a Deus, engrandecendo o nome dEle. E cada vez mais orando, clamando, buscando, fazendo aquilo que as Escrituras, que o Senhor Jesus deixou nas Escrituras, para que nós venha comer da palavra de Deus e saciar nossa alma e aprender a andar no caminho estreito que conduz à salvação em Cristo Jesus, e para que nós venha também dar frutos para o reino de Deus, conforme a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é Ele que dá esse poder para nossas vidas. O poder vem dEle para mim e para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Então, fica aí na paz, um bom dia, Deus abençoe seu dia, que Deus entre com providência aí na área que você estiver precisando do milagre do Senhor, da resposta do Senhor, daquilo que Deus tem para realizar na tua vida, conforme a vontade dEle, e que você seja abençoado hoje, nesse dia, em nome de Jesus, amém? Não tem sido fácil, né? Os dias são de trevas, são de luta, são de perseguição, são de apontamento, de afronta, os dias são difíceis, mas Jesus já havia dito, né? Esforça-te que eu te ajudarei. Se a gente conhece a palavra de Deus, e a gente conhece Deus, e a gente for virar as costas para Deus, pensando que vai aliviar alguma coisa, não, por um breve momento pode até ser, mas depois, viu, a conta vem maior. Então, o melhor que nós temos que fazer, não por medo, né, do inferno, por medo da justiça de Deus, mas por temor, por amor, por obediência, por sentir prazer, alegria e felicidade de estar com Cristo, de servir a Cristo, fazer e obedecer à vontade do Senhor Jesus. Porque é isso que Deus quer, que isso é mais agradável a Deus, nós ter alegria, nós ter prazer e felicidade de estar em Cristo e com Cristo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler hoje os Salmos, para a glória do Senhor Jesus, os Salmos 15. Louvado seja Deus. Porque muitos dizem que é de qualquer maneira que nós vamos para o céu, né? Então, a própria palavra, ela nos ensina, né? Que não é como nós dizemos, pensamos, sentimos, ou fazemos ou deixamos de fazer. Mas é como diz as Escrituras do Senhor Jesus, como a palavra do Senhor nos ensina. Nós podemos fazer o que nós fizermos, né? Praticar o que nós quiser praticar, agir da forma do nosso eu, do nosso querer, da nossa vontade, do nosso pensamento. Mas isso não vai vogar. O que vai vogar é a palavra do Senhor, porque Jesus deixou a sua palavra, a sua escritura, para que nós venha obedecer, temer, né? Para que nós venha fazer a vontade do Pai, né? Aquilo que Ele deixou para mim, para a tua vida, para que nós venha observar, guardar,
e obedecer, né? Então, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, né? Uma hora a conta chega. Mas, infelizmente, a gente ri assim, mas é muito sério. Infelizmente, essa é a realidade. Mas quanto mais nós buscarmos a Deus, é sempre bem melhor, né? Nós se esforçar e buscar a Deus. Não que nós sejamos perfeitos, porque perfeito é o Deus que nós esperamos, confiamos e acreditamos nele, né? Mas que nós venha cada vez mais nos esforçar, pedir, né, a santidade de Deus nas nossas vidas, porque Ele que nos dá esse poder de nós temer, obedecer, servi-lo, né? Louvado seja Deus. E ser grato, né? Tudo que Deus fez por mim e por você na cruz do Calvário, pelo sangue dele, pelo sofrimento dele na cruz por mim e por você. Ter a ingratidão de agradecer a Deus por tudo, né, que Ele tem feito, pelo sangue dele derramado por mim e por você, no nome do Senhor Jesus. E sempre nos preocupando com as nossas almas, com a nossa vida com Deus. Isso é muito importante. Então vamos ler os Salmos 15 para a glória do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ler e deixar o Senhor nos usar me usar aqui da forma que Ele quiser, conforme a vontade dele, nele, né? E vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Aqui no Salmos 15 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Louvado seja Deus, né? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda com sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos é reprobos e desprezado. Mais honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Maravilhoso é o nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor, o título diz: o verdadeiro cidadão do céu, né? Quem é o verdadeiro cidadão do céu? O verdadeiro cidadão do céu é aquele que habita no tabernáculo do Senhor Jesus. Aquele que habita na casa do Senhor Jesus. Que muitos hoje dizem que não devemos congregar, né? O Senhor que habita, o salmista diz: o Senhor que habita no teu, Senhor, ó Senhor, o Senhor que habita no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte, né? Aquele que anda com sinceridade, né? E pratica a justiça e fala a verdade, segundo o seu proceder, o seu coração, segundo o seu coração, aquele que é sincero, né? Aquele que não anda difamando o seu próximo, né? E nem com a sua língua, que não anda difamando o seu próximo com a sua língua, que não anda afrontando, falando mal, apontando, criticando, né? Aquele que não faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Já está bem claro o Salmo explicando aqui, né? Quem verdadeiramente é cidadão do céu. A palavra do Senhor nos ensina que aqueles que vai ser salvos são aqueles que têm mãos e coração limpo. Hoje em dia está muito difícil você andar nesse caminho, mas Jesus disse que não. A gente sabe que não ia ser fácil, não foi fácil nem para Jesus, imagine para nós. Mas ele pede: esforça-te que eu te ajudarei, né? Então, não é porque está difícil, que não está fácil, que nós vamos desistir de buscar Deus, de clamar por Deus, de clamar pelo socorro de Deus, de fazer e obedecer à vontade do Senhor. Não. Mas é por nós, né, fazer ali, ter comunhão com Deus, fazer a vontade do Pai, né? É isso que ter a confiança em Deus, ter felicidade de estar na presença de Deus, porque ali nós vamos ter a certeza da vida eterna. E a pessoa, quando não busca a Deus, ela não sabe nem para onde a alma dela vai. Ela diz que vai para o céu, mas Deus vai pesar na balança, né? Se realmente ela vai ou não, né? E às vezes a pessoa assim, mas tem gente na igreja também que nem sabe que vai para o céu ou não vai.
Se verdadeiramente nós obedecemos a Deus e somos sinceros com Deus e nos esforçamos para fazer a vontade do Pai, você acha que Deus não vai sugar de nós a verdade? Você acha que Deus não vai sugar de nós o temor, a obediência? Você acha que Deus não vai sugar de nós a verdade? Você acha que Deus não vai sugar de nós o que verdadeiramente nós somos ou deixamos de ser? Então é necessário que nós venhamos nos esforçar. O mundo inteiro pode dizer que eu e você vamos para o inferno. O mundo inteiro pode dizer que eu e você não tem salvação para mim e para você. Mas Deus, Ele vai pesar, Ele vai sugar de nós o nosso temor, a nossa obediência, a nossa comunhão, a nossa vida com Deus, né? A nossa intimidade com Deus, a nossa obediência a Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus. Então é necessário que nós venhamos nos esforçar a obedecê-lo. Não é fácil, porque muitas vezes a nossa carne pede para nós pecar, a nossa carne pede a nossa língua, o nosso pensamento, o nosso olho, tudo nós, o sentido da nossa vida pede para nós olhar, pensar, falar, né? Fazer coisas, praticar coisas que não procedem de Deus, que é ao contrário a Deus, é contrário à palavra de Deus. E muitos estão cedendo ao que a carne pede, ao que a língua pede, ao que o pensamento pede, o seu ego, o seu querer, sua vontade pede. Não estão praticando aquilo que eles acham que é certo, mas o certo é aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos dá, né? É por isso que nós temos que ler a palavra de Deus e pedir a direção de Deus. Nós temos que andar com Deus, sempre na direção de Deus, sempre perguntando a Deus: Senhor, isso aqui é teu, isso aqui é do Senhor. O Senhor se agrada se eu fizer isso, se eu falar isso, se eu pensar assim. Arranca os maus pensamentos. A gente tem que se policiar, a gente tem que repreender de nós aquilo que não agrada a Deus. A gente tem que expulsar das nossas vidas aquilo que não pertence a Deus. A gente tem que andar em vigilância. Não porque eu quero ser santarrona, não. Mas porque nós amamos a Deus e queremos a Deus e servimos a Deus. E queremos andar no temor, na obediência, queremos andar na sinceridade, na fidelidade com Deus. Nos esforçando, perseverar em Deus, para que Deus possa sugar de nós algo de bom, para que nós possamos lutar pela nossa alma, pela nossa salvação, pela nossa casa, pela nossa família, para que Deus verdadeiramente possa olhar para dentro e fora das nossas vidas e saber, porque só quem sabe quem é eu e quem é você é Jesus Cristo. Ele nos conhece por dentro e por fora, Ele nos esquadrinha o nosso interior, o nosso exterior, e Ele sabe se eu sou de Deus ou se eu não sou, se você é de Deus, se você não é. Então, nenhuma sentença de homem e de mulher contra mim e a tua vida não prospera, nenhuma palavra que não seja de Deus vai prosperar contra mim e contra a tua vida, porque a vida daqueles que servem a Deus, que buscam a Deus, que tem temor a Deus, que anda com sinceridade com Deus, porque Deus, Ele suga do nosso interior e exterior quem realmente nós somos. Nós podemos até passar por situações adversas, às vezes falar como não devemos, agir como não devemos, praticar muitas vezes algumas coisas, porque nós não somos perfeitos, nós não estamos sujeitos a estar em cima da terra, nós ainda estamos lutando pela nossa salvação, nós estamos gateando, estamos andando que nem uma criança, nós estamos subindo de degrau em degrau, pouco a pouco, até nós chegar onde Deus quer que eu e você venha chegar. E imagine uma criança, quando ela não sabe andar ainda, quando ela começa a andar, ela começa a engatear. Ela fica por ali querendo engatear, é muita dificuldade. E depois, quando ela consegue ficar em pé para dar o primeiro passinho, é outras dificuldades. E quando ela começa a andar, outras dificuldades, que ela tem que ter os cuidados para que não caia, para isso, aquilo, outro. Mesmo jeito a nossa vida com Deus. Nós temos que perseverar com Deus, não importa o que aconteça nas nossas vidas, o que importa é que nós venhamos. Cada tropeço, cada queda, nós vamos se levantar cada vez mais forte com Deus, cada vez mais perseverando em Deus, cada vez mais renunciando aquilo que não pertence a Deus, para que nós possamos obter a nossa vida, a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque não é de qualquer jeito, mas eu vou viver de qualquer jeito, porque nem eles, os crentes, não sabem se vão ser salvos, porque eu vou ficar dentro de igreja a minha vida inteira, deixar de viver, curtir, fazer isso, aquilo, outro, se eu nem sei se vou realmente ser salvo, porque muitos não vão.
então eu vou viver de qualquer jeito. Jamais. Porque Deus, nenhum passo que eu e você damos a Deus é em vão. Nenhum passo que eu e você damos para Deus é em vão. Algo Deus faz na nossa alma, na nossa vida, no nosso caráter, na nossa família. Algo Deus faz. Nenhum passo que eu e você damos para Deus é em vão. Imagine se nós viver uma vida para Deus. Imagine se nós viver com Deus, se nós gastar a nossa vida em Cristo, em Deus, né? Então, se verdadeiramente nós gastarmos a nossa vida em Deus, com Deus, para Deus, verdadeiramente Deus sugar de nós a sinceridade, o temor, a obediência, o amor por Cristo, pelas coisas de Deus, se verdadeiramente nós somos sinceros com Deus, você acha que isso vai passar despercebido aos olhos do Senhor? Jamais. Jesus vai sugar de mim e de você a real, a verdade. Se eu e você verdadeiramente somos filhos e servos de Deus, verdadeiramente. Então não adianta por um deslize seu ou por algo que você está fazendo ali, da direção que Deus lhe deu, e muitos não compreendem, vão lhe criticando, vão lhe apontando, vão julgando, vão tendo segundas opiniões contra você, contra a sua vida, sem eles saberem nem da vida deles mesmo, quer logo lhe sentenciar, quer logo lhe apontar, lhe incriminar, quer logo fazer o mal para você, quer logo lhe jogar no inferno. Não, Deus não faz isso. Deus, ele é Deus de oportunidade, Deus é Deus de perdão, de misericórdia, Deus é Deus de amor, Deus é pai, ele não é padrasto. Então, ele sabe que nós falhamos, mas uma coisa ele quer, que nós venha nos levantar, sacudir a poeira e continuar firme com Deus, cada vez mais forte com Deus, na perseverança do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então não se entristeça, não abandone a Cristo por causa disso, daquilo outro. Será que o amor que você sente por Cristo, você vai trocar por qualquer coisa, por mágoa, por ressentimento, por ira? Você vai trocar por qualquer coisa que você perdeu, ou por qualquer coisa que você ainda não tem, ou por qualquer coisa? Você vai trocar o amor de Cristo, você vai trocar a salvação, você vai trocar a sua vida com Deus para viver por causa de qualquer coisa? Deus deu a vida do filho dele, derramou o sangue do filho dele por mim e por você, por todos nós pecadores. Para você isso hoje em dia não pode ser nada, mas para Deus e para quem realmente serve a Deus, para quem realmente ama a Deus, vive no temor, na obediência, se esforçando para estar com Deus, isso é muito importante. Isso não é desprezível, isso é indesprezível. Por quê? Porque Deus, ele é amor, Deus, ele é justiça, Deus, ele é Deus de oportunidade. Ele diz, enquanto a vida há esperança, ele está dando vida, ele está dando esperança. Só precisa a pessoa se conscientizar, porque ele diz que não é por força e não é por violência. Deus deu o filho na cruz por amor, ainda que o filho dele não compreendesse, mas depois que o filho dele saber da verdade também, ele também se deixou, né? Se deixou ser sacrificado. E muitas vezes ele ainda perguntou, pai, por que me desamparaste? Porque na hora dessas coisas, da morte, dá o desespero. Mas quando nós confiamos em Deus, mas mesmo assim ele se desesperado, naquele momento, achando que Deus tinha desprezado ele, mesmo assim, ele se deixou, ele poderia clamar ao pai, dizer, pai, não quero, me socorre, ele poderia, porque ele é filho todo poderoso, ele é poderoso. Então, mesmo assim, ele foi olhando para o alvo do sacrifício da cruz, né, do sangue que ele ia derramar, tudo que ele ia passar. Qual era o alvo? Que não era só um, ele era só um, e o alvo era muitos. E ele olhou com amor, ele olhou com perdão, com misericórdia, com livramento, com esperança, mesmo sabendo que ia ter muitos que iriam ser ingratos, mesmo sabendo que muitos iam aceitar e depois iam trair, mesmo sabendo disso, ele se doou por todos nós pecadores. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou,
E ele mostrou, ó, eu fui para a cruz, eu sofri tudo, derramei meu sangue por amor a ti. Mas ao terceiro dia eu ressuscitei, eu estou vivo para que você me busque, para que você me peça perdão, para que você desça na presença de Deus, para que você venha me buscar, para que você possa ter a oportunidade de ter a salvação, de andar comigo e ser abençoado e transformado, ser uma nova criatura, ser um filho, um servo de Deus. Então o Senhor, ele dá a oportunidade. Então por isso que o título diz, o verdadeiro cidadão do céu. Aí diz, aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Fala a verdade com Deus, é sincero com Deus. Tem muitos entregando a vida para Deus quando está na igreja pela emoção. Vão lá na frente e aceitam Jesus pela emoção. A emoção dos louvor, a emoção de estar ali na presença de Deus. Vão pela emoção e aceitam Jesus. E depois que se eu aceito Jesus, entrego minha vida para Deus, eu tenho que continuar com Deus, perseverar com Deus. Tem muitos que aceitam Jesus e depois pega a vida de volta. Aí onde é que está a palavra? Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Então, é sério, não é brincadeira não. Né? Tem muitos brincando com Deus, com as coisas de Deus. E as coisas de Deus não é brincadeira. Aí diz assim, ó. No 3. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Né? O verdadeiro cidadão do céu é aquele que não difama o seu próximo com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum suborno para fazer mal ao seu próximo, né? Não aceita nenhum suborno, nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos é repróprio e desprezado, mais honra os que temem ao Senhor. E hoje em dia não tem isso. Hoje em dia tem pessoas querendo afrontar, julgar, humilhar, espedrejar, maltratar os servos, filhos de Deus. E muitas vezes eles fazem mesmo só de pirraça. Só de pirraça eles fazem. Tipo assim, é de Deus mesmo? Vamos ver se é de Deus, vamos tocar ali na ferida. Faz de pirraça. Às vezes a pessoa diz assim, não, porque é endemoniado. Muitas vezes tá dando brecha ali para o inimigo usar. Tá sendo vaso do cando. Né? Mas muitas vezes faz de pirraça para implicar, para apontar, para espredejar, para afrontar, querendo tirar a gente da posição, querendo tirar o foco da gente, porque eles já estão sendo usados pelo inimigo, querem tirar o foco da gente, de Deus. E nós se esforçando ali, não querendo apraziguar, não querendo agir da forma que eles agem, não com medo do veneno deles. Mas elas sempre continuam ali fazendo dessa forma. Mas você pensa que Deus não está vendo isso, não está ouvindo isso? Deus está, já foi lido aqui, não sei se você procurar aí nos vídeos, já foi lido aqui, o que Deus vai fazer? Deus vai rir deles, vai zombar deles, porque Deus está ouvindo e vendo tudo e todas as coisas. Você pode se esconder dentro do seu quarto, fazer o que você quiser, você pode se esconder na sua cozinha, no seu banheiro, fazer o que você quiser, mas Deus está vendo e ouvindo tudo e todas as coisas. Nada e nem ninguém passa despercebido aos olhos do Senhor, e Ele está sabendo de tudo. E você acha que Deus vai deixar passar? Né? Quem faz de tudo para querer derrubar os servos de Deus, judiar com o servo de Deus, a palavra do Senhor diz, ai daquele que mexe com os ungidos de Deus. Ai, não vai ser bom, não vai ser fácil, né? Então, ele diz assim, ó, aquele cujos olhos é repróprio e desprezado, mais honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda, né? Não quer mudar de jeito nenhum. Diz assim, não tem um jeito. Eu já vou para o inferno mesmo. Já está se dando ali para o inimigo, né? E jura com engano. Está mentindo, jura com engano. Está enganando a si mesmo, está enganando os outros, né? Então, Deus, Ele diz, aquele cujos olhos é repróprio e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda, né? Quer dizer, aqueles mesmo que jurem com dano seu não muda, né? Não muda, eles fazem o bem aos de Deus, mesmo que eles não são crentes. Tem muitos aí no mundo afora que não são crentes, mas não andam perseguindo o servo de Deus. Quando eles veem alguém falar do servo de Deus, eles respeitam o filho de Deus, respeitam o servo de Deus. Mas não é não, é capa.
é falso, é isso, aquilo, outro. Mas eles têm o temor, porque eles podem ser falhos, porque nós estamos em cima dessa terra, nós estamos sujeitos a falhar, mas eles estão vendo a vida da pessoa, que mesmo falhando ou não, mas ela está ali perseverando na presença de Deus, buscando para a vida dela, para a família dela e para aqueles, e até para aqueles que se levantam, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina e nós nos esforçamos a praticar, mesmo às vezes querendo ou não querendo, por amor a Cristo, nós fazemos sim, nós fazemos, porque nós amamos a Cristo e amamos a Deus, amamos a nossa família, amamos a obra de Deus, amamos o nosso próximo, nós fazemos sim, faz por mais que dor no nosso coração, que fizeram com nós, a gente sempre intercede por aquele que estamos perseguindo, porque a palavra do Senhor, ele diz o quê? Que nós devemos orar pelos nossos inimigos, foi o que Deus nos ensinou. E se nós verdadeiramente obedecemos a Deus, servimos a Deus, nós façamos isso sim. Eu faço isso. E eu creio que todos aqueles que temem a Deus fazem, né? Então, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos orar um pelos outros. A palavra dele nos ensina que nós devemos buscar também pelos nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. E é isso que nós temos que fazer e continuar fazendo para a glória de Deus. Por que o Senhor nos ensinou assim? Porque o Senhor diz para mim e para você que todos aqueles que nos perseguem, eles ainda não são filhos de Deus. Porque quando ele fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos para que eles venham a ser filhos e servos de Deus, para que eles venham a ser filhos de Deus, ele já está dizendo, ore por eles, para que eles venham a ser filhos de Deus, para que eles venham a ser servos de Deus, né? Então já está dizendo que se estão perseguindo, é porque não é filho nem servo de Deus. Então ele manda nós orar, nós clamar por eles, para que eles venham se arrepender, para que eles venham se converter, para que eles venham aceitar Jesus, para que eles venham andar na verdade, no caminho que conduz à salvação em Cristo Jesus. Então é necessário isso. Então a palavra do Senhor diz assim, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peito contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Viu como é forte? Aquele que não recebe nem dinheiro, nem uma chantagem, nada para fazer mal ao seu próximo. Às vezes chega alguém falando algo de você, às vezes aquela pessoa que é culpada, mas ela tem um ódio, uma mágoa, um ressentimento, uma ira, uma inveja, ou sei lá o que ela se levanta ali como perseguidor do filho do servo de Deus, e sai falando para alguém que nunca nem nos viu, nem nos conhece, dizendo que nós somos uma coisa que nós nem somos e nem fazemos. Ou mesmo que façamos, para querer alguém fazer o mal para mim e para você, só para saciar a inveja, a mágoa, o ressentimento, a ira, o olho gordo, aquela maldade que está dentro dela, que está no pensamento, no coração dela. E você acha que Deus não vê isso? Você acha que Deus se agrada com isso? Não. Por quê? Porque aquilo que ela bota contra alguém poderá até um dia acontecer, né? Se for permissão de Deus. Mas se Deus permitir, pode até acontecer. Mas se Deus não permitir, vai voltar para ela mesma. Não que eu mande, que nós, filhos de Deus, mande. Mas é ela mesma que está plantando algo que ela vai colher, né? Mesmo que aconteça algo errado, mas ela vai colher, de uma forma ou de outra ela vai colher. Porque a palavra do Senhor ela não é mentirosa, ela diz que aquilo que nós colhemos, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Né? Se eu planto maçã, eu vou receber maçã. Se eu planto laranja, eu vou receber laranja. Então, é essa forma que Deus nos ensina. O caminho que conduz à salvação em Cristo Jesus. O verdadeiro cidadão do céu é aquele que tem mãos e coração limpo, é aquele que anda, é aquele que habita no tabernáculo de Deus, que mora no santo lugar de Deus, né? É aquele que não difama a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, não aceita suborno, nem afronta. É aquele cujo olho é repróprio e despreza, quer dizer, muitos nos desprezam, muitos olha para nós, tem uns que nem nos conhecem, olha para nós com olhar de nojo, de ódio, de ira, disso, aquilo, outro. É complicado, né? Porque às vezes a pessoa não me conhece, não lhe conhece. Aí já olha você com olhar de desprezo, com olhar de ódio, de mágoa, de ressentimento. Aí quem é que está ali? Para quem conhece a palavra de Deus, sabe, né?
sabe se ali é Deus ou se não é. Porque essa pessoa nunca fala com você, nem não conhece, não tem intimidade com você, não tem amizade com você, não sabe nada da sua vida, só fica bisbilhotando, mas não sabe, né? Quer saber, mas não sabe, porque Deus não permite, né? Aí, de repentemente, ela tem um desprezo com você, um ódio, ou sei lá o quê, uma vingança, uma ira, sei lá o quê. Você acha que é Deus que está ali? É Deus que está dentro dela? Que Deus é esse que tem ódio, que tem mágoa, que tem ressentimento, que tem olho gordo, que tem ira, que tem inveja? Que Deus é esse que é vingativo? Que Deus é esse? O meu Deus não é esse aí, não. O meu Deus é o Deus que liberta tudo isso aí. É o Deus que liberta, converte, transforma, salva, restitui, abençoa. É o Deus da vida, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né? É o Deus que faz retirar as trevas, as sujeiras, as mentiras, os enganos, as traição. Deus faz limpar. E é por isso que eu estou aqui buscando, me esforçando. Porque eu não sou perfeito. Perfeito é o Deus que eu creio, confio e acredito nele e espero nele. E eu estou lutando, me esforçando para buscar ele, para estar nele, na presença dele. Não só por mim, mas por todos aqueles que confiam em Deus através desse canal. E também para minha família, meus familiares, para aqueles que me pedem oração, para aqueles que estão ali na casa de oração, na igreja, para aqueles que estão querendo salvação, querendo estar com Deus. Aqueles que não querem estar, que estão se levantando só para nos perseguir, para querer nos confundir, eles não querem, eles estão querendo ser pedra de tropeço na minha e na sua vida. Então nós não devemos olhar para isso, mas nós devemos olhar para Cristo. Porque no tempo certo, Deus ele vai rir e vai fazer a justiça dele. Porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E nós que procuramos andar, ser reto e procurar andar no caminho estreito, no caminho reto, né? Nós vamos só receber de Deus aquilo que Deus tem para nos dar e fazer nas nossas vidas, conforme a vontade dele. Então, nós temos que perseverar no Senhor. Nós temos que buscar esse Deus e procurar o máximo possível ser verdadeiro com Deus, ser cidadão do céu, no nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. É só uma meditação para nós pensar bem, para nós meditar e saber que para ir para o céu nós temos que ter mão e coração limpo. Nós temos que nos esforçar, buscar o Senhor continuamente, gastar o nosso tempo com Deus, porque quando nós gastamos o nosso tempo, a nossa vida com Deus, por mais que alguém encontre momentos, segundos, horas, tempo para nos atingir, para nos perseguir, bate e volta. Por quê? Porque nós estamos guardados e protegidos por Deus. Ele é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia e em toda tribulação, né? Porque quem perde tempo em perseguir, está atribulado, está precisando de Deus, mas não quer. Mas aí se não quer, o que Deus pode fazer? Se ele diz que não é por força nem violência, mas que também não venha ser pedra de tropeço também na tua vida, porque eu não aceito, nem você deve aceitar. Nós devemos orar e cada vez clamar por Deus, para que Deus venha derramar fogo, né? E queimar e destruir todo o mal em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Porque o Senhor, aqui no Salmos 17, 15, ele diz, quanto a mim, contemplarei a tua face, na tua justiça. Satisfazer-me-ei da tua semelhança quando acordar. Né? Todo dia a gente tem que buscar Deus. Porque no momento que nós acordamos e buscamos Deus, o Senhor, ele nos responde, nos abençoa. Não importa a maneira que você vem estar, a maneira que eu venho estar. O que ele fala? Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Sempre, perceba que sempre fala de tempo. Sempre fala de tempo, né? Nós somos igreja de Deus, o templo é nosso, sempre tempo morada do Espírito Santo de Deus. Mas nós temos que ter um lugar qual nós vamos buscar a Deus todo dia. Ah, mas entra no teu quarto, fecha a tua porta. Sim, entra no nosso quarto, fecha a nossa porta. Mas tem pessoas também que são necessitadas de estar ali, na comunhão, naquele lugar, naquela casinha, naquele ambiente, buscando a presença de Deus,
louvando a Deus, orando a Deus, clamando a Deus, com comunhão com Deus. Porque no tempo de Jesus, se você for ler a Bíblia, verdadeiramente analisar, Jesus sempre teve um local que ele subiu no barco, ficou mais alto do que a população e pregou a palavra, né? Jesus sempre teve ali uma casa de algum irmão e foi lá e orou. Foi lá e sempre teve um lugar para se encontrar com o povo, com o discípulo. E foi lá fazer a obra, foi lá pregar, foi lá viver com o servo, com Cristo, foi lá fazer discípulo, foi lá fazer filhos e servo de Deus. Então, nós temos que ter esse lugar para nós ter a nossa comunhão com Deus, no nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus e muitos. A Bíblia já tinha alertado que o amor de muitos iria se esfriar, né? Se esfriar por Deus, pela casa de Deus, pela obra de Deus, pela família, pelos irmãos. O amor de muitos um dia iria se esfriar. De quem não vigia, né? Porque quem verdadeiramente vigia e conhece a palavra não vai se deixar levar por esse esfriamento, né? Porque Deus já havia alertado. Deus já havia alertado. Como Ele sempre está alertando quem tem a palavra, né? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos que nele confiam. Então, a palavra de Deus e o caminho de Deus é escudo e a palavra de Deus. O caminho de Deus é perfeito e a palavra de Deus, ela é o quê? É provada nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, fica aí com Jesus, que Jesus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aqui tem providência de Deus para mim e para a tua vida. E a fé que liberta é em Jesus. Deus abençoe sua vida. Louvado seja Deus. Vou fazer uma oração e vou encerrar para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Deus, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia da nossa casa, tem misericórdia da nossa família, nosso ministério, tem misericórdia de todo o sentido das nossas vidas. Nós precisamos e dependemos de Ti. Só o Senhor, meu Pai, só o Senhor para fazer o impossível nas nossas vidas. Só o Senhor para purificar o nosso interior e exterior. Só o Senhor para nos limpar, para nos dar livramento, para fazer, meu Pai, aquilo que eu não posso fazer. Para fazer aquilo, Senhor, a qual que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas, se assim o Senhor quer. Então, meu Deus, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, abençoa, meu Pai, cada um que vai assistir esse vídeo, meu Pai. Aquele que está precisando do socorro do Senhor, aquele que está precisando de uma palavra para ser fortalecido, renovado, restaurado, aquele que está precisando de algo da parte do Senhor. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Que o Senhor venha operar, Senhor, nesta vida, nesse lar, nessa casa, nessa família. Que o Senhor venha fazer o impossível, Senhor. Que todo mal seja repreendido no nome de Jesus. Toda cilada, plano e projeto do inimigo, Senhor. Tudo aquilo que está armado, Senhor, contra nossas vidas, contra essa casa, essa família, seja desfeito no nome de Jesus, seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. O poder vem do Senhor para nos livrar, nos guardar, para nos abençoar, Senhor. No nome de Jesus, segue o inimigo das nossas almas, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, nos sustenta com a tua mão forte e poderosa, Senhor. Abençoa esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança. Abençoa, Senhor, esse bebê. Abençoa esse senhor, essa senhora. Abençoa, meu Pai, esse lar, essa família, Senhor. Entra com providência, Pai, onde eles precisam, meu Pai, da tua salvação, da tua libertação, conversão e salvação. Usa os teus servos, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, vai dirigindo teus servos aonde realmente pessoas necessitam, Pai, de Ti, do teu socorro, da tua salvação, Senhor. Pessoas, meu Pai, que são sensíveis à tua voz, porque a tua palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, Senhor. Mas aonde tem um filho teu, Senhor, um servo teu, aonde tem, Pai, aquele, meu Pai, que dá ouvido à tua voz, Senhor, que dá ouvido à tua palavra, que precisa da salvação, Senhor, que precisa do teu socorro, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, se fazer presente, que o Senhor possa guiar, Senhor, os teus servos, tuas servas, que o Senhor possa se manifestar na vida deste homem, desta mulher, desta família, dessa casa, desse lar, Senhor, na vida deste que está jogado nas calçadas, desse que está desprezado, desse que está no presídio, precisando de um socorro, Senhor, precisando da
libertação, da convenção, da salvação, do consolo, do livramento, da tua mão amiga, Senhor. Deus, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, vai, Senhor, vai fazendo milagre nestas vidas, Senhor. No nome de Jesus Cristo, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, precisando da tua cura, precisando da tua libertação, da tua salvação, Senhor. Age assim, Senhor, faz assim, faz, meu Pai, o impossível nestas vidas, Senhor. No nome de Jesus Cristo, meu Pai, vai nos hospitais das crianças também, Senhor. Opera ali, Senhor. Vai curando, vai dando livramento, Senhor. Vai abençoando, vai dando condição, Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu te peço também, Senhor, pelas mães aflitas, Senhor. Consola esses corações e dá direção. Fortalece, guarda e protege suas famílias, seus lares, Senhor. Esta mãe, Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Pois eu entrego nas tuas mãos, Senhor, na certeza da tua resposta, do teu mover, do teu milagre, da tua providência, Pai. Toma, Senhor, a minha vida, a minha casa, a minha família nas tuas mãos. Vai repreendendo todo espírito de contenda. Deus, vai repreendendo todo espírito de divisão, Senhor. Vai repreendendo toda a inveja, toda a disputa. Vai repreendendo, meu Pai, toda cilada, plano e projeto do inimigo, Senhor. Vai, meu Pai, transformando as vidas, caráter, Senhor. Vai quebrando o coração de pedra, destruindo o coração de pedra, dá um coração de carne, Senhor. Vai repreendendo todo espírito de incredulidade, de desistência. No nome de Jesus Cristo, opera maravilha nas nossas vidas. Entra com providência onde nós precisamos e dependemos de Ti, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor. Desde já eu te louvo, te agradeço, entrego tudo e todos nas tuas mãos, na certeza da tua resposta, do teu mover, do teu milagre, da tua bênção. Salva, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Receba da parte do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz. Aqui tem providência de Deus para mim e para a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus.